Estamos iniciando o podcast Mais Vida aqui pela Dr. Play, essa plataforma transformadora. Através da informação, conseguimos, na outra ponta, para todos que estão a nos observar, salvar vidas concretamente. Sempre importante lembrar que o podcast Mais Vida tem toda uma sincronia com o projeto nacional, na forma de aplicativos, o Nós Salvamos Vidas. Portanto, a essência literalmente é esta: salvar vidas através da informação. E hoje nós temos uma estreia, realmente há muito tempo que eu já queria que ela estivesse aqui, apesar que o tempo é Deus quem comanda, e a meu lado está a arquiteta e urbanista, a doutora Sandra Moura. Doutora, seja muito bem-vinda ao podcast Mais Vida. Bom dia, professor Fábio. Eu que agradeço a oportunidade de poder partilhar conhecimento. Eu acho de extrema importância nós buscarmos sempre o conhecimento, mas mais importante do que buscar, a gente precisa partilhar. E a vida é partilha, porque quando a gente partilha, a gente soma. Doutora Sandra Moura, é lógico que nós nos norteamos aqui pela pesquisa. Quando eu estive lendo um pouquinho da história da senhora, é muito rica, né? A senhora é realmente uma arquiteta muito prestigiada, muito renomada, isso tudo adquirido com muito tempo, muito trabalho e muito conhecimento. Mas eu vi que a avó da senhora já tinha toda uma vertente na área, vamos dizer, da música clássica, do piano, e a senhora seguiu. Aí vem a minha primeira colocação. Até que ponto esse histórico, esse início, influencia hoje nas criações da senhora, nos projetos arquitetônicos? Poxa, eu quero lhe dizer assim que Goethe falava, Johann Goethe, ele falava que a arquitetura é a música petrificada. Então, no momento que ele fala isto, eu acho que eu tenho um entendimento assim, muito profundo do que seja a proporção, do que a música possa levar para a arquitetura, que é também uma arte. Imagine isso, professor Fábio. Nós, arquitetos, idealizamos os abrigos do ser humano, do princípio da vida, de uma maternidade, a um túmulo, a um local que você está fazendo alguma celebração e finalizando a vida de uma pessoa. Então você imagina assim, da nossa responsabilidade, não é importância, da nossa responsabilidade e da importância de você poder inserir de uma maneira inteligente, sábia, vamos dizer assim, elementos e outras conexões como as artes visuais, como a música, como a filosofia, como a psicologia, como a anatomia, como a ciência. Então, trazer tudo isso e fazer algo muito mais multifacetado, porque você vai poder entregar para as pessoas um espaço muito mais humano, muito mais voltado para o ser. Então, sem dúvida nenhuma, foi a música, através da minha avó paterna, que me estimulou e me instigou a escolher a arquitetura. E eu disse isso a meu pai 20 anos depois de formada. Eu escrevi uma carta para ele e disse: pai, você me colocou no mundo da arquitetura através da música, porque quando eu tinha 6 anos, ele me colocou no conservatório, Mascarenhas, que eu só saí de lá com 18 anos para poder prestar o vestibular. Então foi algo assim sempre muito vívido. Na minha casa tinha a sala de música. Papai escutava muito Paul Moriá, Franco Porcel, grandes orquestras. Então a música popular brasileira, a bossa nova, eu tenho um filho músico. Então a música sempre permeou a minha vida. Doutora Sandra Moura, quando eu observo projetos da senhora, a gente nota de imediato uma grande diferenciação. Eu tenho certeza que essa memória afetiva, de alguma forma, ali também está presente. Não é isso, doutora? Não, sem dúvida nenhuma, porque eu acredito assim que, primeiro, a
as pessoas, você, eu, nós temos uma narrativa de vida. E nessa narrativa das nossas vidas, nós vamos inserindo conteúdos. Eu sempre digo assim, eu já fui a 19 feiras de Milão, ao Salão de Mobile em Milano. Então, é o olhar que fica instigado e ele tem uma observação assim muito precisa, vamos dizer, das cores, da estética, não? E do espaço construído mesmo. Então a gente precisa muito ter esse olhar. E não só olhar, mas trazer para as nossas vidas, vamos dizer assim, outras facetas, como a música. Poxa, eu lhe confesso que eu fiz aquele projeto da Honda há 22 anos atrás, escutando a Quinta Sinfonia de Beethoven. E depois eu coloquei Vivaldi, as 5 estações. As 4 estações. Então, assim, é algo assim que está presente na minha vida. A música ela tem uma profundidade. E você vai dizer, Sandra, você tem algo assim, algo mais, um tipo de música diferente? Não, eu acho que uma visão muito ampla de mundo. Então, eu quero sempre todas essas conexões, de ter essa visão, não a música boa, né? Aquela música que eleva a alma, porque a música eleva o espírito e a alma. Doutora Sandra Moura, a senhora falou com muita propriedade no projeto da Honda. Já tem um certo tempo e sempre quando observamos ainda é um projeto inovador. Eu acho isso muito interessante. Como ter essa percepção da linha do tempo? Mesmo um projeto concebido, vamos dizer, há um certo tempo, hoje quem olha ainda fica admirado. E aí? E aí eu lhe digo o seguinte, eu até queria lhe falar um pouco da narrativa para a gente poder entender o porquê de eu estar aqui hoje falando de neuroarquitetura. Eu fiz uma pós em construção sustentável pelo Green Building há 13 anos atrás. Então isso me levou a eu buscar novos entendimentos e novos ensinamentos. E buscando esses novos ensinamentos, eu li alguns livros e tem um livro muito especial de um arquiteto escandinavo chamado Johan Pallasmaa. E Pallasmaa fala o seguinte, que da essência do ser humano e das conexões e do que a arquitetura pode propiciar o espaço construído. Depois disso, ele me fez ir a buscar a parte de psicologia positiva. Então, eu fiz uma pós-graduação em psicologia positiva pela PUC do Rio Grande do Sul. Então, já foi outro momento também muito importante. Então, eu quero dizer assim, que falando do que você disse da Honda ser algo que está assim, sempre na vanguarda, isso, na narrativa da vida, eu trouxe todos esses elementos e consegui colocar em cada projeto. Então você vai passando pela vida, você vai absorvendo conhecimento e com o conhecimento você vai depositando na sua essência, no que você constrói, no que você faz. Porque eu sempre digo, professor Fábio, que é o seguinte, a gente precisa fazer algo verdadeiro para as pessoas. A gente precisa construir algo que acolha elas, que traga bem-estar, que traga felicidade. Porque no final de tudo, o que é que as pessoas querem? As pessoas querem ser felizes. A gente tem que construir abrigos, porque ali naquele espaço ela vai se abrigar do medo, das inseguranças, das ausências, de tudo. Então ela tem que ter um espaço, em qualquer lugar que ela andar pelo dia, pelas 24 horas dela, que traga isso para ela. E a gente tem a possibilidade e a oportunidade de poder fazer isso. Então daí a nossa importância de, como arquitetos, interferir no tecido urbano de forma lúcida. Doutora Sandra Moura, já temos aqui, doutora, a primeira tela, motivo do nosso tema, vamos dizer assim, principal, a neuroarquitetura e a relação entre o cérebro e o ambiente. E vem a minha pergunta. Eu sei que a senhora tem vários cursos e certificações em torno desse tema, mas vamos pensar de forma mais ampla. Os arquitetos, como um todo,
eles já veem isso com naturalidade, eles já procuram se aperfeiçoar nessa área. Como a senhora tem visto? Eu acho que é um tema assim muito recente, assim mais recente. É algo que foi despertado mais nessa pós-pandemia, porque a pandemia ela trouxe muitas reflexões. Ela fez com que o homem, primeiro, nós ficamos inseguros, protegidos nas nossas casas com um inimigo invisível. E a gente não sabia o que iria acontecer. Segundo, todas as pessoas que se abrigaram nos seus espaços, elas começaram a se incomodar, a maioria, de como viviam aquele espaço. E como era o seu quarto, a sua sala, o seu banheiro. Então as pessoas começaram a ficarem incomodadas. E outra coisa assim, de extrema importância, foi que elas perceberam a ausência da natureza. Nós somos a essência, nossa essência é a natureza. Nós viemos da natureza, né? Então o homem veio da natureza, o homem veio o caçador e o coletor, mas chegou um momento em que eles começaram a se agruparem através da agricultura e formarem as comunidades, mas a nossa essência é a natureza. Então quando veio a Revolução Industrial, é aquela coisa a série, né, do desenvolvimento, do muito concreto, dos grandes edifícios, e aí estava início do século passado, Nova York com as grandes torres, e Chicago. Então você viu um mundo começando a acontecer e dizer, eu tenho poder econômico, e meu poderio está nas construções de mega edifícios. Então isso fez com que o homem começasse a refletir, se voltar para si, ter a referência de ele sair um pouco do palco e ficar na arquibancada e começar a perceber e entender a sua vida. Poxa, essa casa é um lugar que hoje abriga uma escola, um teatro, um escritório, um hospital. A minha casa é tudo hoje, nesse tempo de pandemia. Então, nesse tempo de pandemia, nós abrigamos muitas outras atividades. Então, nós precisávamos de um espaço que fosse um espaço que a gente pudesse respirar, que a gente pudesse trazer a nossa essência. E a nossa essência, gente, é a natureza. Então, foi aí que, através da psicologia, porque então eu tive que antes estudar todo o conceito de psicologia. Passei quase 2 anos pela PUC estudando com os maiores neurocientistas do mundo. Daniel Goleman, de inteligência emocional, foi meu professor. O Mihaly, que teve o conceito flow, de fluidez da vida, que você esquece do mundo quando você está fazendo algo bonito, algo importante, que faleceu há meses atrás, foi meu professor. O próprio Martin Seligman, o pai da psicologia positiva, foi meu professor. Então, pessoas dessa que têm uma visão de mundo, da ciência, completamente diferente. Então, como é importante a gente poder buscar esse conhecimento e trazer nosso conhecimento, gente, para o dia a dia, para as pessoas. E não são as pessoas que têm casas maravilhosas, não. A pessoa que tem um pequeno apartamento, ela pode buscar a natureza. Não tem espaço, não tem um jardim, pode trazer uma planta, pode trazer um quadro que tem uma relação com a natureza. Então, depois eu posso até falar no tema, que a gente vai falar depois sobre a biofilia. Então, a gente tem todo esse conceito. Doutora Sandra Moura, a história da senhora é muito inspiradora. Nós pudemos, nesse momento, ou posteriormente, com o fenômeno da internet, pessoas que estarão nos vendo, nos ouvindo, aprendendo, assistindo. Qual é a mensagem que a senhora daria? Cursos como esse, de neuroarquitetura, já teríamos no Brasil com excelência? Sim. Eu finalizei um curso agora de neuroarquitetura pelo IPOG e realmente eu fiquei encantada com toda a administração do professor Lori. Inclusive tem um arquiteto paraibano que me deu 2 cadeiras, que se chama Oliveira Júnior, também muito preparado. Então eu quero dizer assim que eu fico muito feliz quando a gente pega no Brasil professores de todo o país
e tem um paraibano, né, que foi meu professor e que deu aulas sobre Design Thinking. Então como é importante a gente buscar o conhecimento. Então, o IPOG tem isso. E eu finalizei agora. Eu finalizei com um artigo científico falando sobre a importância de edifícios para serem construídos para as pessoas da terceira idade, para ter uma vida saudável e ativa. Então, olha a importância também que eu busquei de procurar um nicho, e um nicho que é real, né? Que você tem uma população que está envelhecendo e você não vê isso acontecendo em nascimento, e a gente precisa preparar as nossas edificações para esse tipo de população, porque é uma população superativa e que quer ter esse envelhecimento saudável e feliz. Doutora Sandra, vamos falar agora na próxima tela sobre essa ação verde, a arquitetura verde, estarmos, vamos dizer, em ambientes que propiciam uma melhor qualidade de vida e bem-estar, que nós vemos nitidamente nos projetos da senhora. Como é que a senhora vê esse avanço, esses materiais sustentáveis ainda são caros para estar numa obra? Os construtores, os empresários já têm essa visão mais aguçada de ter mais verde, de criar espaços desse tipo. Como a senhora está vendo isto? Eu acredito que nós vamos desmistificando. E a gente só consegue desmistificar o mercado com conhecimento. Então a gente precisa ter conhecimento de causa, a gente precisa buscar soluções que não sejam caras, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, sair da zona de conforto e trazer esse bem-estar ao ser humano através destes materiais. Por exemplo, você tem a arquitetura dos sentidos, que levam aos sentidos. Então, na arquitetura dos sentidos, você tem a parte tátil, a tatilidade. Então, você imagina o que é você passar a mão numa parede de pedra ou numa mesa de madeira. Então, que sensação aqueles elementos vão trazer para o ser humano? Sabendo, professor, que o nosso maior órgão é a pele. E a pele é o primeiro órgão que se cria em nós, seres humanos, quando nós somos ainda embriões. Então, você imagina todos os neurotransmissores, tudo que vai do fio do cabelo aqui em cima, né, do nosso encéfalo até a planta do nosso pé. Então, nós temos todo esse tecido que, além da pele, vem também as fáscias, e das fáscias vem depois os músculos, e depois vem as vísceras e os ossos. Então, tudo isso aqui, nós temos os neurotransmissores que eles, no espaço construído, vão determinar o nosso comportamento através das cognições. Então, como é importante você trazer, isso já é a neurociência, e a ciência já tem comprovação disto. Primeiro, quando se começou a falar sobre design biofílico, teve a junção no início de tudo, de um biólogo, de um psicólogo e de um biólogo. O psicólogo Eric Fromm, e depois, em 1964, um Edward Wilson, que era um biólogo. Então, depois veio a arquitetura. Aí a arquitetura fez isso. Olha como você tem, vamos dizer assim, materiais, e você tem o embasamento de várias ciências e que elas estão reunidas para buscar novos caminhos. Você tem a psicologia, a biologia e a arquitetura. E a ciência, porque quando ela uniu isso tudo, ela percebeu de que para você ter menos absenteísmo, as pessoas deixarem de não irem trabalhar por conta do cansaço, da fadiga e do que provoca, vamos dizer assim, um espaço que não seja um espaço agradável. Imagine que vocês passam 8 horas, às vezes 10 horas, dentro de espaços fechados. E esses espaços fechados, eles precisam
determinarem ou terem elementos que tenham uma referência da natureza. Não necessariamente, professor, precisa ser um verde, uma planta. Necessariamente você pode ter um tapete orgânico redondo. Necessariamente você pode ter um sofá com formas orgânicas. Você pode ter cores que tragam a psicologia e que tragam o bem-estar quando você observe, quando você olha aquelas cores. Você pode ter janelas para que você possa ter uma visão maior do espaço construído. Você pode trazer a luz natural, para dentro dessa luz natural você ter o conceito do ciclo circadiano e aquilo ali ser algo que no amanhecer você tem todas as energias, os hormônios que vão lhe trazer a vivacidade de poder viver aquele dia plenamente, e à noite, quando a luz cair, tiver a luz artificial, mas for amena, você tem a possibilidade de poder descansar e trazer um sono reparador para a vida. Então é isso. Nós precisamos buscar esses espaços, trazer esses elementos biofílicos. Você já tem em Singapura, só falando uma coisa para você, em Singapura você tem vantagens quando coloca paredes verdes, espaços que você abre nos vazios urbanos. Você tem em Nova York mesmo, é uma coisa que eu acho interessante, que eu falo o seguinte, é a acupuntura urbana biofílica. Você tem 2 espaços em Nova York super interessantes, que são espaços que você tem a água jorrando, você tem um espaço que tem o verde, e ali as pessoas vão para poder vivenciarem momentos de paz. Então aquilo ali eu chamo de acupuntura urbana biofílica. Doutora Sandra, eu estive lendo, pesquisando, eu vi, por exemplo, um empreendimento na Austrália de 20 andares, que ele diz que no total terão 550 árvores e mais de 25 mil plantas nativas. A gente sempre compara ou então fica tendo a percepção em relação a outros países. Estamos muito atrasados ou com essa globalização e a internet estamos num patamar que não deixa a desejar? E aí? Eu lhe digo uma coisa. Primeiro, a gente tem que ter muito cuidado, porque a internet é algo que é muito rápido, fast. E os jovens hoje, eu percebo que eles não se preocupam muito com o conteúdo. Então, o sentido visual é muito mais interessante do que qualquer outra coisa para você poder parar e ter o conhecimento. Por exemplo, por que esses arquitetos ou este empreendedor está realizando esse tipo de equipamento? Então, a gente tem que buscar os porquês. Porque na vida, não adianta você olhar um prédio bonito e dizer, eita, eu vou fazer assim, um prédio igual, bem lindo como esse. Não! Você precisa entender a essência, o porquê. Esse conhecimento tem que ser de dentro para fora, porque você só vai ter o florescimento profissional se você puder entender de que você precisa buscar um conhecimento profundo do que você está realizando. Porque é aquela coisa festa, é figurinhas, é Instagram, é algo que é muito rápido, as pessoas olham de maneira rápida e não tem o conhecimento e o entendimento e a noção do que está vendo, nem tem a noção do que está colocando. Então, primeiro, nós precisamos termos profissionais na parte de botânica, na parte de paisagismo, que sejam profissionais que estudem as espécimes locais e que tenham a oportunidade, possibilidade de sempre estar colocando as espécimes locais. Por exemplo, se eu tenho um terreno na beira-mar, estou fazendo um projeto beira-mar, então eu tenho que procurar espécimes que vá ter toda aquela brisa do mar, algo mais que tem o sal e que está vindo aquela brisa com o sal e que não vá prejudicar o que eu possa colocar ali, tipo uma clúzia, que a clúzia dá na beira-mar, é um tipo de vegetação que dá na beira da praia. Então, a gente tem que buscar exatamente isso. Então, pode ser o arquiteto, sim, eu posso ter um entendimento mais genérico, não tão profundo, posso até buscar um entendimento maior, mas a profundidade quem tem que ter são essas empresas que trabalham com paisagismo, com botânica. A gente tem mais pessoas, poxa vida, quantos e quantos
estudantes de arquitetura terminam os cursos de arquitetura e não enveredam por caminhos que ainda está precisando tanto, tipo paisagismo. A gente devia ter vários paisagistas aqui. A gente tem que ter esses jovens estudantes que precisam se antenarem para perceberem que já está saturado de tanto arquiteto que está fazendo prédios, fazendo isso. A gente precisa de paisagistas, de jovens que tenham uma cabeça, que queiram ter o conhecimento e buscar arquitetos de vanguarda, arquitetos que tenham esse entendimento e para a gente fazer essa simbiose e deste conhecimento. Como isso é importante. Doutora, eu tenho certeza que muitas pessoas estão pensando agora, eu queria ser igual a Sandra Moura. Doutora, eu sei que o horário da senhora, o tempo, é uma verdadeira loucura, a administração. Mas a senhora também é muito compartilhadora. Sim. Existem momentos ainda hoje que a senhora pode ministrar uma aula, instruir alguns alunos, ou esse tempo não existe mais? E aí, doutora? Não, coincidentemente, há 15 dias atrás, eu recebi um convite que eu não tive como... vamos dizer assim, dizer não, que foi a empresa Alliance. Eles estão fazendo a Academia Alliance, o CEO, ele veio com essa proposta e convidaram 5 pessoas, cada um na área. Inclusive eu tenho um colega, que é Paulinho Macedo, que vai falar sobre a parte técnica. E eu vou falar sobre a parte conceitual da arquitetura. Então, nós vamos conversar com um público mais seleto, que vão ser as pessoas que trabalham mais no mercado imobiliário, né? Vai ser exatamente o mês agora de setembro, outubro e novembro. Eu vou estar falando sobre arquitetura dos sentidos, depois design biofílico, depois sobre a neuroarquitetura, mas de uma maneira voltada exatamente para eles, porque eu acho muito importante você, vamos dizer assim, saber entender a persona, né? Quem é a pessoa que você vai falar? Qual o público que você vai falar? Então a gente tem que ter esse alinhamento para você não estar falando ali para grego, para as pessoas. Então, e até é importante poder ajudá-los nas vendas, né? Que isso, no final de tudo, isso é muito importante, você buscar e trazer conhecimento. E eu digo a você, há muito tempo que na minha cabeça, este sentimento de partilha, ele cada vez mais ele vai se aprofundando e eu percebo que eu preciso fazer isso mais. Preciso mesmo, porque é algo que eu não posso, vamos dizer assim, ter conhecimento e buscar ao longo dos anos tanto conhecimento e isso ficar represado. Eu não quero, eu sempre digo assim, eu quero ser o arco de muitas flechas. Porque eu até me emociono. Com certeza, doutora. Eu quero ser o arco de muitas flechas. Como é lindo, viu, doutora? A senhora, assim, estamos todos, obviamente, emocionados aqui. Isso faz parte da história da senhora. É realmente fenomenal. Doutora, estamos diante de outra tela aqui, vida natural em meio ao ambiente e à qualidade de vida. Isso é fundamental nos projetos atuais, não é isso, doutora? Sem dúvida. As pessoas dizem, e tem um jargão principalmente no nosso capitalismo e no capitalismo selvagem, que diz o seguinte, tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro, gente. Sabe por quê? Porque dinheiro você dá, você empresta, você multiplica. Dinheiro, você faz o que você quiser, mas existe uma coisa chamada tempo. E tempo é vida. Tempo é vida. E vida que não volta mais. Então, eu lhe digo uma coisa que, dentro do meu conceito de qualidade de vida, eu sou uma pessoa que me cobro muito. Eu tenho uma equipe de profissionais maravilhosos no meu escritório. A gente busca sempre... eu busco sempre o engajamento, o entendimento, a empatia, procurar entender a pessoa e a pessoa procurar me entender, porque eu acho que isso é qualidade de vida, né? Então a gente precisa, durante o dia, nós precisamos fazer as nossas 24 horas, que sejam 24 horas propositivas, que tragam qualidade de vida. Então, cada lugar que a gente estiver, a gente precisa, primeiro, ser luz.
Eu sempre digo, a gente tem que ser luz na vida das pessoas. Às vezes as pessoas estão aqui, ó, no raso, falando e se comunicando e tendo uma comunicação violenta. E a gente precisa se elevar como poste, acender essa luz e clarear e trazer um pouco de consciência para as discussões que são tão medíocres. Doutora Sandra Moura, quase agora nos bastidores a senhora se referiu a mais um prêmio entre vários que a senhora já conquistou, fruto de trabalho, da persistência, da sabedoria adquirida, conquistada. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Professor Fábio, eu vou confessar algo para você Pois e para não. o público e dizer o seguinte, nesta pandemia, eu fiquei muito, vamos dizer assim, também tocada, assim como toda a população mundial. E como arquiteta, eu vi que eu precisava fazer algo, e algo mais, talvez para a minha família, para as pessoas também que são mais próximas, e talvez realizar um sonho, que era construir uma casa. Eu já tinha feito apartamento, nosso apartamento, mas eu nunca tinha construído uma casa para a família. Então, foi aí que eu estava um dia fazendo ginástica em casa e vi um livro que eu tinha lido há 10 anos atrás, que tinha sido a biografia de Jane Fonda. E na biografia dela teve algo assim que me marcou profundamente. Ela disse, a vida é feita de atos. Nós temos os atos da vida de 0 a 29, primeiro ato, o segundo ato de 29 a 59 e o terceiro ato de 59 até falecer. E eu disse, poxa, eu preciso preparar a minha vida para o terceiro ato. E a gente precisa ter a preparação através de fazer algo que seja mais, relevante. Então eu fiquei pensando, professor, qual o tripé em que eu foquei na vida? A minha mãe plantou a semente da fé. O meu pai plantou a semente do trabalho. E os dois, e principalmente a minha mãe, plantou a semente da família. Então, eu fiz uma casa, e nessa casa tem uma capela, do outro lado tem um ateliê de arquitetura, ou do que for. E na frente, no térreo, tem a casa toda térrea, tem a casa maior, em que ela é térrea, ela tem um pátio central, um pátio interno, em que todos os espaços se voltam para ela e o telhado é todo voltado para esse grande pátio, esse grande bosque. E ali você tem captação da água natural, porque são 6 tubos que vai para uma cisterna para você carregar a água de chuva e você poder fazer aguar toda a parte de vegetação. Mas o interessante não é isso, professor. O interessante é o seguinte, é que você contorna 360 graus, você caminha pela casa, você assiste a sinfonia da chuva, porque está a chuva entrando naquele meio, molhando aquele verde e que lhe traz assim uma sensação de paz, de felicidade. A casa é toda em pedra, tem todo o teto em madeira. E foi o seguinte, eu fiz uma casa que foi para a família, não foi para ganhar prêmio, para nada. A casa nem está pronta ainda, o jardim. Aí, há um mês atrás, ligou a gerente da Porto Belo para mim e disse, Sandra, você tem alguma casa? Eu sei que você tem, mas que tem um conceito bem sustentável. Eu disse, poxa, Shangri-La. Por que Shangri-La? Quando eu era criança, a minha tia me levou 7 anos para assistir um filme do inglês chamado Horizonte Perdido. E nesse filme relata depois a história de uma cidade que ela era mágica, uma cidade que tinha muito verde, que as pessoas cantavam, que existia propósito de vida, de viver, e que as pessoas viviam em comunidade. E esse lugar se chamava Shangri-La. Ela me deixou como herança isso. Então isso ficou na minha cabeça, de que com 7 anos minha tia me levou para assistir esse filme e ficou esse lugar mágico, com um propósito de vida,
que tinha florescimento, chamado Xangri-Lá. E aí a casa se chamou Xangri-Lá. E agora nós somos finalistas desse prêmio que vai acontecer. Nós estamos concorrendo com 24 estados, são, sei lá, mais de 600 arquitetos. O prêmio vai ser agora no Hotel Rosewood, aquela cidade de Matarazzo, na sexta-feira à noite. Estamos lá, torcendo aí, porque eu acho que esse prêmio não é um prêmio para vangloriar, não, pelo contrário, eu acho que é até um alerta para dizer, nós precisamos ter a clareza e o entendimento que nós, arquitetos, somos responsáveis por interferir na vida das pessoas. E a gente precisa interferir da maneira mais natural possível. Doutora Sandra Moura, realmente informações preciosas, assim, só tenho a agradecer imensamente, tenho certeza que o público está também vibrando. Uma curiosidade, doutora, eu estou me remetendo agora a meu cunhado, que é arquiteto em Manaus, o Helder Amorim, também é professor lá da UFAM, da universidade. Normalmente os arquitetos, e me referindo obviamente à senhora, a senhora desenha bem assim manualmente, porque o Helder normalmente ele já pega inicialmente e traça todo um desenho. Isso é comum nos arquitetos. Sei que hoje temos todas as ferramentas tecnológicas. E aí, doutora? Eu quero dizer a você o seguinte, que existe uma paixão do lápis com a mão e com Sandra, e eu acredito com todos que tem na essência, vamos dizer assim, o ato de criar, né? Eu acho que isso eu não vou deixar nunca, nunca mesmo, até porque eu acho que todo o primeiro traço que eu faço, eu acho tão engraçado que lá no escritório os meninos já observam, já entendem, então todo o primeiro traço é sempre em manual, porque eu acredito que é algo muito intrínseco, muito verdadeiro. Você olha ali naquela tela, é interessante, é importante porque você tem um 3D, você consegue, mas você também consegue fazer o 3D no papel. E outra coisa, imagine quando você não tem um computador, você está no meio de uma obra e que você tem que fazer um desenho desse num pedaço de gesso e numa parede. Então e aí? E eu te pergunto a vocês, meus jovens arquitetos ou estudantes de arquitetura, e quando isso tem que acontecer, o que é que vocês vão fazer? E quando vocês não têm tecnologia nenhuma, o que vocês vão buscar? Tem que buscar o traço, é a essência, é a raiz. Doutora, realmente uma das palavras que eu mais uso é sensacional. Eu não tenho nenhuma dúvida que estamos levando informações transformadoras. Como sempre dizemos, iremos salvar vidas. Estamos falando aqui de qualidade de vida, obviamente. Doutora, modelos mentais. Eu entendo que pode ser aplicado em diversas áreas. Na arquitetura, como funcionam esses modelos mentais? Há uma participação dos que ali irão morar? Como é que funciona para chegar no projeto arquitetônico adequado e ideal? Olha, é o seguinte. Numa casa, você faz como se fosse uma vestimenta prêt-à-porter, porque você está fazendo exclusivamente para o professor Fábio. Então, eu vou buscar quais são, o que é que o professor Fábio gosta, o que a esposa gosta, se ele tem filhos, se ele não tem filhos, se ele tem animais, como é o dia a dia dele. Então, eu preciso saber de tudo o que ele tem na essência, e o que ele deseja, o que ele almeja, o que a família também almeja, e aí nós conseguimos realizar algo assim muito particular. Mas existem, vamos dizer, os edifícios. E nos edifícios, vocês não sabem quem são as pessoas que vão morar lá. Então você precisa fazer um entendimento e um jogo muito mais amplo. E é muito interessante quando você consegue fazer num design thinking, trazer pessoas, até que não seja da área, pessoas para poder também validar o seu pensamento. E
no primeiro momento, jogar muitas coisas, jogar coisas até absurdas, porque depois você vai afunilando, 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 até você conseguir chegar numa ideia interessante, numa ideia que seja palpável. Então eu digo o seguinte, quando você está num edifício, e esse edifício, sei lá, seja de 30 metros quadrados, de 50, de 120, de 500, do que seja, você vai criar a persona. Quem é a pessoa que vai morar ali? É um pai, mãe com filho, é um casal sem filhos, é um casal com animais, é uma pessoa sozinha, são 2 homens, são 2 mulheres. Então, pouco importa, a gente precisa ter esse espectro muito amplo do entendimento humano para poder realizar e fazer com que um casal goste do seu trabalho, um homem solteiro goste do seu trabalho, uma mulher solteira goste do trabalho, uma mulher com um animal goste do trabalho. Então, por isso que a gente tem que ter esse entendimento muito mais humanizado. Muito interessante, doutora. Quer dizer, no caso, a senhora citou com muita propriedade de um prédio, de um grande empreendimento, vão se pegar pessoas que estão em torno e também pessoas de fora. Exatamente. Para opinar. Exatamente. E a partir daí se chega, obviamente, numa conclusão. É isso, doutora? Não, sem dúvida, não. Por exemplo, você pega um edifício. Um edifício é algo seguinte, vem um empresário e ele traz para você o que o mercado busca. Mas ele traz para você o que o mercado busca de uma maneira mais fria. Então, com todo o conhecimento e o entendimento do que eu tenho e toda a narrativa de vida e todo o histórico, a gente vai buscar trazer a essência e elementos que valorizem o que o mercado está pedindo. Uma coisa interessante que eu vou lhe dizer. Hoje tem algo assim extremamente importante, que é o viver em comunidade. Você sabe que hoje tem pessoas que estão buscando partilhar, vamos dizer, casas e apartamentos. De cada pessoa ficar num quarto para poder, a cozinha ser em comum, para que elas possam, vamos dizer assim, se abrigarem e se protegerem uma com a outra. Existe, professor, a mais longa pesquisa que a humanidade já fez está em Harvard, sobre longevidade. Se passaram já 3 gerenciadores dessa pesquisa. São 75 anos de pesquisa. Nesses 75 anos de pesquisa, eles foram buscar elementos que faziam com que o homem tivesse uma vida mais longa. Aí buscaram nível social, a alimentação, o exercício físico. Então, tudo isso foi pontuando, mas tinha algo que desequilibrava e que era uma referência que trazia para cima e que elevava os anos de vida. Sabe o que era? As relações sociais. Então, eles passaram não, ainda estão. Há 75 anos está a Universidade de Harvard trabalhando em pesquisas e chegaram ao entendimento de que as relações humanas é o que faz com que o homem tenha vontade. Por quê? Porque se você sai fora de uma sociedade, de um lugar, de um grupo, e você se isola, sem dúvida nenhuma, isto vai trazer medo, tristeza, a ausência vamos dizer, de elementos que façam com que o homem floresça. Doutora Sandra Moura, há uma tendência atual, dentro de todo esse conceito de qualidade, de bem-estar, em se morar em ambientes menores, ou essa tendência é relativa? Não, é o seguinte, se as pessoas, dentro desses espaços menores, ela tem a possibilidade de um apartamento, como a gente está fazendo, a gente está fazendo vários lançamentos. Vai ter um lançamento agora no Cabo Branco mesmo, em que os apartamentos são menores em vários lugares que a gente está fazendo. Os apartamentos são menores, mas existem áreas comuns
exatamente para instigar esta convivência. Então, existe o espaço gourmet, existe um local de um wine bar, existe um local de uma biblioteca, existe um local do exercício, existe um local de massagem, um local das piscinas. Então, existe um local para você poder plantar, né? Você poder plantar suas verduras, você plantar os seus condimentos. Então, olha que coisa bacana. E a comunidade poder participar disso. Então, olha que interessante. Você é mais velho, você quer ir para um apartamento menor, então você diz, não, eu vou para um apartamento menor, mas eu tenho um neto. Aí você vai e leva seu neto para esse espaço, que é um espaço em que ele vai colher, e vocês vão fazer no espaço gourmet, e vocês vão partilhar aquele alimento que ele colheu. Minha filha fez isso uma vez e foi uma coisa interessantíssima na escola, que vamos dizer assim, a professora ficou encantada. O meu neto plantou a bananeira, e quando eles conseguiram ter um cacho, era 2, 3 dias do aniversário dele, ela tirou junto com ele aquele cacho e deu para cada criança, e contando a história de que ele plantou, né, aquela árvore ali, ela deu o fruto, que foi a banana, e aquela banana ele estava partilhando com cada amiguinho a importância do que é você plantar para poder colher. Doutora, qual seria o parâmetro, as pessoas falam muito, dessa interferência, por exemplo, do proprietário, dos proprietários, em um projeto da senhora? Às vezes isso atrapalha, porque a gente escuta muito. Se começou um projeto, aí posteriormente vamos nessa pessoa, a pessoa diz, olha, eu contratei um arquiteta, mas praticamente foi tudo isso que eu fiz, que eu sugeri. Como se dá esse limiar dessa possível interferência? Eu quero lhe dizer que é algo assim muito delicado, porque com tudo que nós temos hoje em dia, vamos dizer, de tecnologia e de informação, você tem, vamos dizer assim, a internet, você tem o Pinterest, você tem... Então como eu lhe digo, são as figuras, né? As figurinhas. Então, os clientes chegam lá tendo a certeza que já tem a casa pronta, o prédio está pronto, é exatamente isso. Então, nós precisamos, primeiro, escutar. Entender o que é que esse homem almeja, o que é que essa mulher almeja, o que é que essa família deseja. Né? E no momento em que ela diz, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, a gente poder entender se é algo que é positivo e que está trazendo um benefício para o espaço que a gente vai construir, ótimo. Se não, eu vou procurar, de uma maneira delicada, mostrar a eles que o caminho não é este. Que o caminho, ele não está no caminho certo, que senão ele não vinha para cá para buscar uma pessoa que tem um conhecimento e tem um histórico de mais de 30 anos de profissão. Então, isso é uma coisa importante. Então, é importante você mostrar, vamos dizer, a segurança e a firmeza, porque o cliente vai entender. A gente primeiro precisa escutá-lo, até porque tem uma história, sabe, professor, chamada de memórias afetivas. Eu não posso esquecer que as pessoas vêm com suas histórias. E essas histórias, elas precisam estar expostas nas casas, porque, por exemplo, eu mesmo tenho um centro na minha casa 2x2. O centro tem várias coisas de vários lugares do mundo. E que é o seguinte, uma concha que eu trouxe da ilha de Bali, que eu negociei com um pescador, e eu me lembro do momento que eu estava negociando esta concha. Então, são coisas que a gente não pode esquecer. A gente não pode ir para uma loja de decoração e comprar tudo novo. Até a gente pode chegar para a cliente e dizer, quando você viajar, traga algo interessante, que você tenha alguma referência, que algo que marque aquele momento feliz da sua vida com a sua família.
e que quando você colocar na sua casa e que você olhar aquele elemento, vai ser algo que vai lhe trazer felicidade. Porque todas as vezes que eu olho aquela conchinha ou que eu olho aquela pedrinha que eu trouxe numa ilha, de uma ilha vulcânica do Vietnã, eu vou me lembrar exatamente aquele momento, como eu estava bem feliz ali naquele lugar. Doutora Sandra Moura, já estamos inclusive na era do 5G. 5G. Aí é lógico, já existia a inteligência artificial e estamos notando que o 5G vai impactar positivamente em todos os setores. Como a senhora está vendo no caso da arquitetura? Vamos ser substituídos em parte por alguns robôs, por alguns drones, ou sempre o ser humano estará em primeiro lugar? Eu quero lhe dizer que o ser humano, cada ser humano, ele é único. E para sermos substituídos, primeiro a gente precisa fazer a máquina, né? O homem-máquina, né? Então, porque são tantos elementos, né? Que se tem. Essa máquina aqui, ela é, vamos dizer assim, ela é a máquina mais inteligente que alguém criou, né? Que é a máquina humana. Então eu acho muito, muito difícil nós chegarmos ao homem ter, a uma máquina ter a percepção do sentimento, do tocar, e ter toda essa percepção, essa cognição do entender, do medo, da repulsa, da felicidade, do bem-estar, da alegria. Eu acredito o seguinte, o 5G é importante? Sim, é importante. Mas eu acredito que a gente não pode perder a nossa essência. A nossa essência. Porque se nós perdermos a nossa essência, o que nós somos, eu digo o seguinte, o que é que acontece? Nós temos uma tecnologia que está avançando exponencialmente e nós temos aqui o homem perdido ainda aqui, ó, nesse limiar. Nesse limiar quer dizer que a tecnologia está muito mais avançada do que o homem, então ele precisa ter um entendimento mais com ele mesmo. Nós precisamos de momentos conosco, que eu digo sempre, eu adoro a meditação, aquela coisa de você conseguir limpar um pouco a mente, até para ter muitos insights. Eu faço 5, 10 minutos todos os dias, de manhã cedinho, eu me silencio, eu leio a palavra e depois eu fico um pouco em paz e quieta, porque é aquele momento que eu quero me esvaziar por completo para que eu possa receber. Como é que você pode começar o dia cheio e você vai receber o quê? Você vai ter como colocar e como arquivar isso na sua mente, no seu coração? Você não tem. Então é o seguinte, eu digo sempre que o que você tem das inteligências artificiais, do benefício que trouxe, da gente poder ter a realidade virtual e você está andando num espaço, que esse espaço não está construído, mas você tem a possibilidade de mostrar à pessoa, olha, vai ficar dessa maneira. Então isso é maravilhoso, isso é ótimo, mas a gente tem um limiar. Nós temos que ter um equilíbrio de saber até onde a máquina pode depender e atuar o homem, pode mandar no homem. A gente tem que mandar na máquina, não a máquina mandar no homem. Então, isso é algo que a gente precisa perceber e entender. Por exemplo, hoje, estava tendo o design em Jerusalém, uma coisa de tecnologia fantástico. Inclusive, eu vou ter a possibilidade e a oportunidade, graças a Deus, agora em outubro, em Israel, e conhecer tanto espiritualmente como tecnologicamente aquele país. Então, eu quero dizer o seguinte, que eu estava vendo impressoras de 3D e elas montando materiais diferentes, realizados naturalmente, e que esses materiais, eles eram materiais vivos. Imagina o que é você ter um tijolo e o tijolo está nascendo depois um elemento vegetal no seu tijolo. Olha que loucura que eles estão fazendo. Então isso é bacana. Em relação à tecnologia, isso é algo fantástico. Então, mas a tecnologia não pode ser abusiva a ponto de você ter a dependência e de você querer viver numa realidade virtual, não numa realidade humana, do abraço, do beijo, do afago, da paixão. Doutora Sandra Moura, a senhora é muito viajada, graças a Deus, conhece vários países.
Qual é a percepção? Dá para aproveitar também essas viagens ou vai olhar logo a arquitetura desses países, doutora? A primeira coisa, quando eu chego num país, é ir ao mercado. Eu vou ao mercado para poder conhecer a essência de um povo. Eu vou ao mercado, eu vou no Japão, a Tóquio, que eu vou no mercado para poder conhecer quem são aquelas pessoas, o que elas fazem, os materiais que elas trabalham. Então eu vou ao mercado para poder conhecer a cultura, a arquitetura também, os conceitos, a história. Então eu acho que quando a gente busca, por exemplo, eu vou agora em Israel, então eu vou passar 4 dias antes da peregrinação em Tel Aviv. Então eu vou lá para poder viver a essência daquele lugar. Eu vou lá no mercado, eu vou lá conhecer a história, a arquitetura contemporânea. Então tudo isso, vamos dizer assim, é algo que engrandece você. Por exemplo, você chega no Palácio Topkapı, em Istambul. Aí você percebe, tem um entendimento que você tem o mesmo pátio que eu fiz a minha casa, é uma arquitetura árabe. É uma arquitetura que... E por que essa arquitetura árabe? Vocês sabem por quê? Porque durante 720 anos, a Península Ibérica, Portugal e Espanha, foi invadida por árabes. Então, o que é que você tem? Você tem 16 gerações que passaram de geração para geração, tendo toda uma história de cultura, de arquitetura. Então, nós temos os nossos pátios, as nossas casas coloniais portuguesas, toda essa referência é arquitetura árabe. Então, quando a gente viaja, a gente começa a ligar os pontos. É a história do retrospecto da vida, né? A gente vai ter o retrospecto da vida e a gente vai linkando os pontos que a gente passou e vai tendo um entendimento macro do mundo. Doutora Sandra, aqui os espaços inteligentes, a chamada internet das coisas, veio, creio, a agregar muito ao contexto total da arquitetura, não é isso, doutora? Sem dúvida nenhuma. Principalmente, você pega o seguinte, eu até nesse artigo científico que eu escrevi para a finalização de neuroarquitetura, esse artigo fala o seguinte, que imagina um idoso, né, chegar para a Alexa e dizer, Alexa, acenda a luz, e a Alexa acende a luz. Alexa, e ele ter um problema de mobilidade e com a voz dele, ele fazer esse comando e ter a oportunidade, né, que hoje em dia, anteriormente era uma coisa que era muito cara e hoje se popularizou e você tem a oportunidade de uma coisa que era de 30, 40 mil, fazer por 1.000, por 1.500, por 2.000. Então, assim, essa coisa. A internet das coisas é algo assim de extrema importância. Você saber de que a gente tem que se utilizar de maneira que seja propositiva. Por exemplo, não se tocar em nada, né? Você ter, através da íris, dos seus olhos, abrir uma porta, você saber que você pode acender as suas luzes quando você não está em casa, mas aquilo ali é talvez uma proteção. Você pegar o seu celular, poxa vida, minha mãe hoje em dia está no nosso celular, de todos os filhos. Nós falamos com a pessoa em tempo real, a cuidadora que está com ela, nós falamos com ela, mãe, bom dia, eu estou vendo que você está tomando café. Olha que maravilha. Isso é algo assim que não se pensava. Então, imagina o que é eu ter a oportunidade de monitorar a minha mãe 24 horas. Imagina o que é isso. Isso é muito bacana. Muito interessante. No contexto ainda, nós vamos ver agora na sequência, doutora, os móveis multifuncionais. Ou seja, você ter de repente ali uma cama, mas que ali tenham gavetas. Esse espaço, vou dizer assim, mais otimizado. Como a senhora vê isto? Olha, eu digo a você o seguinte, eu tenho um marido, né, que ama a área náutica. E como ele ama a área náutica, a gente sempre teve barco há quase 30 anos, né? E ele sempre, antes de ter lancha, ele foi velejador. Então foi algo que sempre me interessou. Então eu sempre fiquei, assim, vamos dizer assim, interessada pelo conceito da arquitetura náutica. E na arquitetura náutica nós precisamos milimetricamente termos
todos os espaços determinados por lugares, ou seja, para aquela função, para aquele tipo de função. Então, é a mesa que depois ela vira uma parte do sofá, um encosto do sofá, e que de repente ela vira uma cama de dormir, é a cama que no meio você coloca um complemento, e aquele complemento vira uma cama de casal, e você tira, vira duas camas de solteiro. Então, dentro desse conceito, principalmente quando você você vai para um país como o Japão, você vai em lugares que são muito caros e que você não tem condição de ter um espaço maior, mas aquele espaço pode ser multifuncional, ou seja, um espaço que você possa puxar algo e estudar, um espaço que você possa recolher algo e ser um local de dormir, e um espaço que você possa receber as pessoas e ele ser um facilitador, e ser algo que possa ser removível, algo que possa ser retrátil. Doutora Sandra Moura, na situação atual, quando a gente fala na senhora, muitas pessoas já têm essa percepção. Doutora Sandra só pega grandes projetos. Doutora, o que a senhora teria a dizer para uma pessoa que está querendo fazer a sua casa, está muito distante de ter Sandra Moura, e aí? Eu digo a vocês o seguinte, eu faço tudo com muita ética e paixão. E quando a gente tem paixão pelo que faz, pouco importa se eu faço um lavabo ou se eu faço um grande shopping, um grande empresarial. A paixão é a mesma. É a paixão de servir, a paixão de realizar, o propósito de deixar as pessoas felizes. Esse é o podcast Mais Vida, aqui pela Dr. Play, entrevistando, eu posso dizer, a sensacional, renomada, é uma felicidade estar aqui ao lado de Sandra Moura. E Sandra, sempre as suas palavras são uma aula para quem está nos observando. E a próxima tela, ela vai falar justamente desse futuro. O que é que a senhora pensa? A vida é feita de mudanças, obviamente. Como a senhora vê a arquitetura do futuro? Eu vejo o seguinte, eu vejo uma arquitetura em que os materiais, a ciência já está, vamos dizer assim, já está buscando isso, a tecnologia já está buscando isso, a tecnologia das impressoras em 3D já está buscando isso, de trazer uma simbiose de elementos naturais, que a gente não tenha tanta incidência do carbono, que a gente tenha a possibilidade de poder fomentar pesquisa, que é algo importante. É algo importante que outros países fazem, que nosso país precisa muito fomentar a pesquisa. Nós precisamos buscar materiais naturais que tenha a beleza do envelhecimento. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês imaginem que a mais antiga cidade do mundo, Jericó. E ela foi toda feita em pedra. Ainda tem os pedaços de pedra lá, de tijolo cerâmico, como tijolo cerâmico. Então você imagine que os materiais naturais, feitas as pirâmides do Egito, são materiais que eles resistem ao tempo. E que eles precisamos ter a tecnologia e a simbiose de buscar nesses materiais algo vivo. Algo que esses materiais, porque eles sabem envelhecer de uma maneira elegante. Eles sabem envelhecer. Quando a gente vai para Boston, você encontra, né, em Boston vários e vários o tijolo cerâmico. Quando a gente vai na própria Inglaterra, em algumas cidades da Inglaterra, a gente tem a percepção de ter o tijolo cerâmico. E que beleza! E quando a gente vê, como é bonito de se ver, né? Então, é um material natural em que ele sabe envelhecer. Né? Ele tem um envelhecimento e que fica bonito. Então, a gente tem que buscar materiais através da pesquisa e da tecnologia que dê a possibilidade, a oportunidade do homem vivenciar essa natureza que ficou tanto tempo desconectada dele. Doutora, e quando a senhora está vendo um outro projeto em outro país, por exemplo, e vem trazer essa ideia para cá, a senhora sempre procura inovar, porque muitas vezes tem que ter toda uma adequação, creio, de materiais, de possibilidades. Qual é a visão da senhora? A senhora olha assim e já pensa, vou fazer muitas vezes melhor?
Não, eu digo o seguinte, eu acho que, primeiro, buscar o conhecimento, é como eu repito aqui, é algo de extrema importância. Se eu visito um país, eu olho uma obra, e essa obra, sem dúvida nenhuma, deve ter alguma publicação nos sites ou em revistas. Então, eu busco entender o porquê das coisas. Então, eu vou entender por que aquele elemento, que material é aquele, o que trouxe aquelas pessoas utilizarem aquilo, por que naquele espaço. Então, isso é algo que a gente precisa buscar o porquê das coisas e não olhar, é como eu digo, ó, visualmente, o visual é isso que o Pallasman falava, que todo mundo, o primeiro impacto é o impacto do sentido da visão, mas a gente precisa buscar todos os outros sentidos para ter um entendimento muito maior e muito mais amplo da percepção da arquitetura daquele lugar. Doutora Sandra Moura, nós chegamos no final do nosso podcast Mais Vida. Assim, eu só tenho que agradecer de coração e com certeza todos que fazem parte aqui da plataforma Dr. Play, e esse momento está reservado às palavras finais da senhora, que eu tenho certeza serão de vida, de amor, de esperança. Eu acredito o seguinte, que a gente precisa sempre dar o nosso melhor, né? Do que você seja, um vendedor de coco na praia, até um neurocientista que está buscando a cura de uma doença. Então, eu acho que a gente precisa, na nossa essência, nós darmos o nosso melhor. Porque a gente está aqui nessa vida exatamente para poder deixar legados. A gente precisa deixar histórias. A gente não pode passar por essa vida sem ter a certeza de que, de alguma maneira, nós contribuímos para que as futuras gerações pudessem ter algo melhor a oferecer. Doutora, eu sei que a senhora é altamente conhecida, muito divulgada, mas se a senhora quiser o endereço do Instagram, eu sei que a senhora tem uma interação Sim. muito assídua com todos. É Sandra Moura Arquitetura. Não, Sandra Moura Arquitetura. O Instagram é Sandra Moura Arquitetura. E o outro é www.sandramoura.com.br. Mas é Sandra Moura Arquitetura. Então, eu digo a vocês que tem uma coisa interessante, que há uns 6 anos atrás eu fiz um curso sobre futurismo. E uma das coisas que me marcou bastante foi de um pensador americano, que ele disse o seguinte: o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever. O analfabeto do século XXI será aquele que não sabe aprender a desaprender para reaprender. Professor Fábio, eu serei sempre uma eterna aprendiz. Doutora Sandra Moura, muito obrigado, assim, de coração. Tenho certeza, tivemos uma conversa extraordinária. Obrigada. Não é? O conhecimento da senhora, repito, é uma coisa magnífica e só temos sempre a ganhar, a agradecer, desejar muito boa sorte na caminhada da senhora. Estamos sempre observando os projetos e sonhando, porque a vida também é feita, né, de sonhos e, no caso da senhora, de realizações, de grandes realizações. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço a oportunidade, como eu disse, na vida está aqui a partilha, e a partilha para mim é sempre uma soma. E assim estamos encerrando mais um podcast Mais Vida pela plataforma Dr. Play. Acompanhem sempre as nossas próximas edições, entrevistas inéditas, exclusivas e de grande utilidade pública. Muito obrigado a todos. Obrigada.